Olá, pessoal. Nós estamos aqui, eu, Paulo Henrique Dutra, em mais um vídeo sobre a nova Lei de Licitações Públicas. No artigo 4º da lei, nós temos que a lei traz as preferências para contratações por meio de microempresas e empresas de pequeno porte, e faz referência à Lei Complementar 123 de 2006, principalmente nos artigos 42 a 49 desta LC. Portanto, o que temos aí de preferência para as microempresas? Já tinha, né, mesmo na Lei 8666, já tinha nas licitações que eram feitas, regidas pela lei antiga, já se tinha a aplicação da Lei Complementar 123, que traz uma série de direitos para facilitar a participação das empresas, né, das microempresas e empresas de pequeno porte em licitações, bem como direitos de desempate e tudo mais que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais aqui. Por exemplo, o artigo 43 da Lei Complementar 123, ele trata da possibilidade da empresa apresentar os certificados de regularidade. Na verdade, o 42 e o 43 tratam desse assunto, né? Que a regularidade fiscal e trabalhista da empresa, microempresa, empresa de pequeno porte, só vai ser exigida no momento da contratação do serviço. Então, a empresa pode participar da licitação, mesmo se ela tiver com uma certidão negativa vencida ou uma certidão positiva em relação a um tributo, ela vai participar normalmente do certame, vai apresentar desde o início essa documentação, mas no momento que ela for declarada vencedora, ela vai ter um prazo de 5 dias úteis, que pode ser renovado por igual período, né, a critério da administração, para que ela possa apresentar uma regularização dessas certidões e comprovar a regularidade dela, fiscal e trabalhista, para que ela possa efetivamente assinar o contrato e prestar aquele serviço, né, ou fornecer aquele produto que está sendo adquirido ali pela administração. São disposições, né, que estão lá no artigo 42 e 43 da LC, né, e traz lá o prazo de 5 dias para apresentar essa documentação e mais 5 a critério da administração, né, a administração que vai ter que ter o critério dessa prorrogação aí, correto? E são 5 dias úteis, né, podendo ser prorrogado por igual período, e aí vai dependendo, por exemplo, se a proposta dessa microempresa for muito mais vantajosa para a administração, pode ser que haja renovação desse prazo, né, por igual período, para viabilizar a contratação daquela proposta, tendo em vista o interesse público, né? O interesse público tem no direito administrativo como um todo e na área de licitações em especial, se tem a primazia do interesse público sempre como norte, né, para a tomada desse tipo de decisão. Mas é uma grande vantagem para a empresa ter um tempo maior de providenciar essa regularização e não ficar alijada do certame se ela, por uma questão, né, meramente de documentação. É uma outra vantagem que é interessante, que é trazida também nesses artigos da Lei Complementar 123, é a possibilidade de desempate, né? Quando uma empresa, uma microempresa ou empresa de pequeno porte, apresenta uma proposta até 10% superior à proposta vencedora de uma outra empresa que não está enquadrada nessas mesmas classificações, né? Ela tem a oportunidade de cobrir a proposta da vencedora. Se ela estiver dentro desses 10%, no caso de concorrência e de outras modalidades de licitação, ou 5% se for no caso de pregão.
E aí você Como é que tocou, funciona isso? Explica para a gente melhor aí, num doutor. ponto interessante, né? Porque a nova lei ela extinguiu, né, várias modalidades, a tomada de preço, o convite. Então ali sobrou para essa questão aí dos 10%, basicamente a concorrência. E para os 5% continua aí o pregão, né, para fazer essa aplicação do empate ficto, né, que dá preferência aí às microempresas e empresas de pequeno porte. É importante ressaltar nesse ponto que se a proposta vencedora já for de uma empresa que seja microempresa ou EPP, não vai haver essa questão do desempate, porque a lógica da legislação é justamente de fomentar a possibilidade de equilíbrio entre uma grande empresa e uma empresa micro ou de pequeno porte, né? Que teoricamente uma grande empresa tem melhores condições de contratação, de compra de insumos em maior quantidade e tudo mais, e teria condições de oferecer um preço melhor. E aí, se são duas microempresas ou empresas de pequeno porte, já não faz sentido mais a aplicação dessa questão do desempate. Né? Eu acho que isso é uma questão que tem que ser ressaltada. E também um outro detalhe que é o seguinte: se tem uma proposta vencedora de uma grande empresa e a segunda colocada, microempresa, empresa de pequeno porte, não teve interesse em cobrir o preço da proposta vencedora, a administração pode ir chamando o terceiro, quarto, quinto colocado, desde que esteja dentro dessa margem de Do empate 10% ou de ficto aí. 5%, conforme o caso, para poder fazer esse desempate ficto, né? E cobrir a proposta e se privilegiar a contratação da ME ou da EPP. E aí, continuando aí na LC 123, nós temos outro ponto aí que temos um artigo que traz a obrigatoriedade ou exclusividade de contratações de empresas de pequeno porte, né, e microempresas, né, para licitações cujo valor cheguem até R$ 80.000. E qual que é o ponto de crítica? Eu acho estranho, né, nessa questão, o seguinte: ao limitar a licitação, a participação da licitação às microempresas e empresas de pequeno porte, por um lado você está fomentando o desenvolvimento dessas empresas, mas por um outro lado você está restringindo a competitividade do certame. E muitas vezes você pode estar impedindo a administração de contratar aquele serviço, aquela obra, por um preço melhor. Né? E aí, o que vale mais? O interesse público na contratação do melhor preço, do serviço mais eficiente, ou o fomento dessas microempresas, empresas de pequeno porte? Né? Então, isso é um ponto que eu acho que tem que ser discutido. Aí você vai ter que sobrepesar aí os princípios, né? Do interesse público, da economicidade, a busca de favorecimento às microempresas e empresas de pequeno porte, né, com o desenvolvimento social e econômico do mercado. São vários princípios aí que você acaba tendo que colocar aí para tomar essa decisão, né? Que mais para frente aí a gente vai ver que existe o artigo das exceções, onde ele vai possibilitar, né, a administração pública fazer a sua análise de aplicação ou não desses critérios aí que são estabelecidos, né? Sim, sim. E, e outra coisa que tem também a questão da subcontratação, né? Por empresas, microempresas e empresas de pequeno porte, quando de realização de obras, né? Esse artigo 48 ele é todo esquisito, né? Tem essa questão da subcontratação obrigatória de empresas. Não, não é que seja obrigatório. Na verdade, a administração poderá, no edital, exigir
que a empresa subcontrate uma parte da obra ou do serviço com uma outra empresa uma microempresa ou empresa de pequeno porte. Isso pode ser exigido, mas aí fica a critério da administração escolher se ela vai exigir isso ou não. E tem uma outra questão também para a compra de bens divisíveis, a necessidade de se fazer a contratação de pelo menos 25% desses bens de uma microempresa ou de uma empresa de pequeno porte. Mas aí a gente chega numa outra questão a ser discutida, né? Se essa empresa não tiver condições de fornecer esse serviço, esse produto, nas mesmas condições de preço, qualidade da empresa que não é enquadrada como FP ou como ME, ela vai poder vender mais caro o produto dela ou o serviço dela ou não? Né? A gente vai ver depois que o artigo 49 abre uma possibilidade para a administração não aplicar esse inciso do 48. Mas eu acho que a própria previsão do inciso já é estranha desde o início. Né? Eu acho que de todos os incisos do 48, o mais inexplicável é esse aí dos bens divisíveis, na minha opinião. Assim, é um artigo que foi trazido aí pela LC 147, se eu não estou enganado, e que visa sempre priorizar o favorecimento e desenvolvimento econômico das empresas de microempresa e empresas de pequeno porte, né, em nível regional ali. Então, assim, mas gera essas dúvidas, né? Eu lembro quando orientava a administração pública, né, o setor de licitações a realizar essas licitações em sistemas informatizados para esta função, que veio a grande dúvida, mas espera aí, vai ter dois licitantes aqui apresentando valor, um vai apresentar uma proposta de R$ 4 por aquele mesmo item e outro 5. Mas é o mesmo item, eu vou ter que destinar esses 25% para essa empresa que está com valor maior, né? Ficou essa discussão bem acirrada lá no início, né? Mas a gente vê, igual você mesmo bem colocou, que o artigo 49 traz a possibilidade da administração pública avaliar e reavaliar, né, a questão do interesse público, se aquilo ali realmente está trazendo uma vantagem para a administração pública em se aplicar, né? Então, é uma questão, Mas é um aí tem a critério... questão a administração pública, para não aplicar o 48, ela tem que justificar o porquê que ela não está aplicando, né? Exatamente. Então, assim, eles fazem um artigo que não tem sentido de acordo com a lógica geral da primazia do interesse público e obrigam a administração a justificar por que ela não vai aplicar o artigo. Era mais fácil não ter um artigo, né? Exatamente. Mas Mas tudo bem. são coisas das legislações e é por isso que o direito está aí para fazer as suas interpretações e montar as jurisprudências Por a isso respeito tem dos mesmos. doutrina e jurisprudência, né? Exatamente. Grande abraço a É todos. isso aí. Obrigado. Valeu, abraço e até breve.